Graças a Shalom, shalom, boa noite, shalom, shalom, Deus abençoe cada um de vocês. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Eu creio que Deus tem coisas grandes e firmes a fazer a nosso favor. Nós fomos até uma cidade, ali nós ministramos, e ali o Senhor operou, foi maravilhoso. Nós vimos ali a movimentação do Espírito Santo de Deus, como o pastor Alexandre tem explicado. Quando nós vemos, amados, a aplicação dos princípios da palavra de Deus, a manifestação do Senhor acontece. Amém? A aplicação dos princípios da palavra de Deus traz a presença de Deus. E as coisas começam a acontecer à maneira de Deus. Então, eu queria deixar essa experiência. E eu creio como esse hino, não é que nós ouvimos, Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de promessa, ele tem um caminho no deserto, ele é a luz da escuridão. Às vezes está tudo escuro, às vezes está tudo assim, parece que não vai dar certo, mas o Senhor está falando para nós: olha, se você fizer aquilo que eu te oriento, no final vai dar tudo certo. Não é um vai dar tudo certo, amados, vazio. Não adianta você falar, vai dar tudo certo. Às vezes até cantamos, vai dando, né? Mas não aplicamos a palavra. Esse vai dar tudo sem aplicação da palavra, não vai dar certo. Porque Deus é Deus de princípios, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de poder, Deus é Deus de milagres, mas ele caminha fazendo a obra dele através da palavra de Deus. Amém? Sem a manifestação da palavra de Deus, não tem movimentação no reino espiritual para aquilo que é vivo. Somente as coisas que são tocadas pela palavra de Deus, elas estarão vivas diante do nosso Deus. Amém? Você entende isso? Você entende isso? A movimentação do reino do Espírito se dá pela palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, não tem movimentação no reino do Espírito. Porque quem é a palavra? A palavra de Deus nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, nós precisamos entender: você quer movimentação no reino do Espírito? Eu quero. Nós precisamos começar a liberar a palavra. Amém? A maior experiência que nós tivemos nessa cidade que nós fomos com as pessoas foi arrancar fundamentos errados. Não dá para ter libertação na sua vida, não dá para ter progresso na sua vida e na minha vida se não houver o arrancar de fundamentos malignos, o arrancar de mentiras, o arrancar de engano, o arrancar de trevas. Então, tudo que é contrário à natureza de Deus precisa ser tocado pela natureza de Deus para que funcione. É como um carro sem gasolina. A gasolina é a fé, o motor é a palavra de Deus, ele leva as coisas e depois as coisas para funcionar. Então, a palavra de Deus é o combustível que faz o motor da fé funcionar. O seu veículo não vai sair de lugar nenhum, ele não vai transicionar de lá para cá, das trevas para a luz, se não houver duas coisas acopladas nesse veículo, que é o motor cheio da gasolina, cheio da potência da tua fé, na palavra de Deus. Amém? Então, que o Senhor nos dê entendimento, para que nós não fiquemos dando socos no ar, não fiquemos enganados e iludidos dentro da casa do Senhor, achando que Deus vai fazer as coisas do nada. Deus vai fazer chover a bênção. Não é assim, amado. A bênção do Senhor, ela nos persegue e nos alcança, mas Deuteronômio 28, ele fala a respeito daquilo que é algo chamado obediência. Isso não é legalismo, é princípio da palavra de Deus. Você pega a palavra, aplica o princípio e Deus vai fazer prodígios, maravilhas e sinais. Sem aplicação da palavra, não tem resultado de acordo com aquilo que é vivo. Às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos sendo iludidos pelos espíritos de engano. Tem muita gente pensando que eu vim à igreja uma vez por semana, 40 minutos de culto, a minha vida vai ser transformada. Não vai. Não podemos ser pregadores da mentira, porque ou você é cidadão do céu ou você é cidadão da terra. Nós precisamos entender, você é cidadão de qual lugar espiritual? Porque a terra também é um lugar espiritual. E se nós vivermos de acordo com os ditames da terra, nós teremos uma colheita.
Se nós vivermos de acordo com o governo do céu, nós teremos outro tipo de colheita. Que o diabo não nos engane com a mentira de termos uma vida natural, fazendo que a gente creia numa colheita sobrenatural. Não virá. Amém? Nós não estamos aqui para pregar a mentira. Nós estamos aqui para falar a verdade, porque a verdade liberta. Então, o que mais nós fizemos ali, qual é o problema? Pegamos a palavra do irmão Richard, onde sangra. Foi isso que falamos para as pessoas. As pessoas davam ali a sua palavra, onde era o mais emergencial, o mais gritante, o que estava sangrando mais. E a partir disso, começamos a liberar palavra para estancar. E qual tipo de palavra? A palavra da verdade. Porque senão, amados, nada vai acontecer em lugar nenhum. Nós gastaríamos tempo atendendo pessoas para que elas não se manifestassem naquilo que é verdadeiro. Jesus é a fiel testemunha, ele é o verdadeiro. Então, se nós não aplicarmos a verdade do Senhor, não vai dar certo. Amém? E hoje eu quero trazer algo. Aqui está pautado numa palavra que o Senhor me deu esses dias para orar. Aqui em Marcos, capítulo 8, em nome de Jesus. Aqui o Senhor quer trabalhar algumas mentalidades. Então vamos lá. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos, ele lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Diga, e não tem o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou o povo que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães, após ter dado graça, não é esse texto que eu queria, mas tudo bem, vamos lá, depois eu pego lá. Após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem, repartindo entre o povo também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses fossem igualmente distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Pode orar ao Senhor agora e falar: Pai, eu preciso falar contigo, eu preciso dessa graça. Feche os teus olhos, você aí em casa. Comece a falar com Deus vivo. Fale com o Pai: Senhor, eu te quero. Eu preciso dessa graça. Eu preciso dessa misericórdia. Eu preciso desse poder. Faz uma obra em mim, Senhor. Vem com o fogo da tua presença. Vem, tu és o caminho, a verdade e a vida. Vem com esse poder, vem com essa graça. Vem com essa misericórdia, essa manifestação de glória sobre as nossas vidas, porque precisamos, ó Pai, que tu venhas, até que tu venhas, em nome de Jesus Cristo. Amados, nós usamos esta palavra semana passada para pregarmos na igreja, para pregarmos, aliás, para fazermos as orações, nos ministérios que mandamos as orações. Então, em nome de Jesus, amados, nós vamos pregar essa palavra hoje e nós cremos que o Senhor vai fazer algo muito maravilhoso no nosso meio. Amém? A palavra que eu quero deixar hoje é trazendo alguns enfoques. Amém? Está escrito assim, ó: e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a relva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100. Aleluia. De 50 em 50. E tomando 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-lhes aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Essa palavra está, deixa eu ver aqui,
Tem um lugar, se alguém puder achar para mim, é um lugar onde Jesus fala com André. Ele manda a multidão sentar e se organizar. Alguém puder achar para mim, porque eu achei que era Marcos 8, já li, não é. Amém? Então, alguém, por favor, acha para mim essa passagem onde Deus ele faz algumas coisas ali e ele está procurando obediência no meio do povo para estabelecer milagres. É por isso que estamos falando, amados, a respeito de princípios. É por isso que estamos falando a respeito de remover aquilo que é mentiroso, de remover princípios errados. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Amados, nesse texto que eu peguei para fazer essa oração, o Senhor está falando conosco a respeito de algumas mentalidades. Chegaram ali alguns discípulos, o Senhor falou, quando o Senhor teve essa brilhante ideia, Marcos 6,40, quando o Senhor teve essa brilhante ideia de falar para os discípulos a respeito dos pãezinhos, ele chegou ali, mas eu queria um lugar onde falar com André. Ele vai falar com um discípulo dele. Amém? Então, ele vai e começa a falar para os discípulos que ele quer alimentar aquela multidão. Alimentar mais de 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, 6.000 pessoas, seja a quantidade de pessoas que estavam lá, sem ter muita coisa. 5 pães e 2 peixinhos. É desafiador ou não? É, não é? E o que está na nossa vida que está sendo um desafio para você e para mim? O que está na sua vida aí em casa que é um desafio para você? Onde há fome, na sua casa, na sua vida, no seu próprio coração, por dentro de mim, de você, que há fome em nós, e a nossa provisão ou não existe ou é muito pouca. O que você acha que o Senhor vai fazer? Será que Ele vai falar para você, despede a multidão vazia, sendo Ele mesmo aquele que conhece todas as coisas e falando, se eles forem a caminho, eles vão perecer no meio do caminho, ou será que Ele vai querer que você e eu, como pessoa que creem nele e estamos seguindo a Jesus há um tempo, será que Ele vai nos desafiar ou será que Ele vai nos mandar embora de mãos vazias? Qual é o desafio que tem chegado na tua vida? Que às vezes tememos de assumir o desafio. Às vezes nós podemos responder com uma mentalidade natural. Um dos discípulos falou: não temos dinheiro para comprar. Será que você e eu estamos pautados no nosso recurso? Às vezes Deus está falando: você precisa arrumar melhor todo o equipamento de som, você precisa arrumar melhor todas as coisas, você precisa dar um jeito nisso. Eu quero que tudo seja bonito, seja maravilhoso. E qual é o desafio? Qual é a nossa posição diante do desafio? O que eu vou responder diante do Senhor? Há multidões famintas dentro de você e multidões famintas dentro de mim. O que é que Deus vai querer que você faça diante desse desafio? Então, amados, nós precisamos começar a entender que Deus está nos chamando para um lugar mais alto, no Espírito. Um rapaz falou: eu não tenho dinheiro. Então, eu creio que o Senhor quer que nós saiamos deste lugar onde nós olhamos para a nossa providência, a nossa própria competência, a nossa própria manifestação de poder. Não ter dinheiro não é impeditivo para o Deus de milagres fazer prodígios, maravilhas e sinais. Deus não está ocupado com a sua condição. Deus está ocupado que você aceite o desafio e creia nele. Amém? Aceite o desafio e tenha fé nele. Quais são os nossos desafios hoje? Aí um outro chegou e falou assim: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Então, eu gostaria que nós olhássemos para todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Então, tinha um que não tinha dinheiro para comprar pão suficiente para todo mundo. Tinha um que achou um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que o rapazinho falou, o que um dos discípulos falou assim: isso daqui não é nada diante desse tão grande desafio. Às vezes você tem algo nas suas mãos e é só um pouquinho, mas é exatamente aquilo que o Senhor precisa para trazer alimentação para todo mundo, para trazer provisão para todo mundo. É o que Deus precisa, mas você olha e diz: é pouco, é pouco. O que você pensa que Deus quer que você faça? O que eu penso que Deus quer que nós façamos? O que eu penso que Deus quer que eu faça? Com aquele pouquinho.
Nós precisamos entender que Deus quer que nós entreguemos isso na presença dele. Ele vai dar graças e vai ser multiplicado. Nós precisamos começar a confiar mais em Deus. Amados, quase tudo está resumido num problema só que a igreja tem: a ausência de visão de Deus como Pai. Quase todas as pessoas estão no mesmo lugar. Não tem a Deus como Pai. E se tem a Deus como Pai, ele é um pai carrasco, um juiz irado, com o martelo da tribuna na mão para bater em nós, falar condenado. Então, é aquele pouquinho. Aquele jovem se arriscou ou não para apresentar aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Era uma multidão que estava faminta, havia 3 dias. Ele tinha o seu pouco de provisão ali e ele sacou do lanchinho. Poderia ter muitos famintos que poderiam querer tomar a provisão dele. Então, às vezes, muitas e muitas vezes, você vai ter que sacar a tua provisão no meio de pessoas famintas, no meio de pessoas invejosas, no meio de pessoas raivosas, no meio de pessoas que falam, nossa, mas ela tem provisão e eu não tenho. Até chegar na presença de Deus aquilo para ele multiplicar, às vezes você corre algum risco. Então, você já correu o primeiro risco de ser desafiado porque você não tem dinheiro. Segundo risco, você foi desafiado porque aquilo que você tem é pouco. Terceiro risco, você foi desafiado porque você pode sacar o pouco que você tem e correr o risco de ficar sem nada. Você entende o que Deus está falando para você? Em qual dessas circunstâncias eu e você nos encontramos? E depois, amados, tinha toda a multidão para alimentar. Toda aquela multidão. Qual era o desafio daquela multidão? Olhar para aquele homem que estava fazendo prodígios, maravilhas e sinais. Olhar para aquele homem que liberava palavras de cura e de bem-aventurança e de esperança e crer que ele tem um poder tão sobrenatural que ia alimentar toda aquela multidão. Para cada um dos personagens dessa história, havia um desafio. A multidão, aquela grande multidão paralisada, se nós formos, vamos morrer de fome, vamos pelo menos desfalecer no meio do caminho. Se ficarmos, talvez vejamos um grande milagre. O que eu e você vamos querer fazer? No meio da multidão faminta, o que vamos querer fazer? Nós vamos permanecer no ambiente onde Cristo está? Ou vamos falar, esse aí não vai produzir nada, não. Eu vou morrer aqui mesmo. Eu vou desfalecer aqui mesmo. Então, é melhor eu sair do ambiente dessa enganação. Quantas vezes nós achamos que Jesus está nos enganando? O Senhor está te chamando hoje para dar um passo de credibilidade ao Deus de amor que Ele é. Mas é muito pouco que eu tenho. É nada o que eu tenho. Eu não quero sacar do meu lanchinho. Eu estou em risco. Eu vou desfalecer e perecer. Você não é suficiente para dar a provisão no meio dessa multidão. E qual dos protagonistas você é dessa noite? Porque todos eles tinham um papel importantíssimo nesse desafio que o Senhor havia lançado para cada um deles. Deus é desafiador. Você e eu precisamos entender, Deus está nos desafiando. Entenda isso. Ah, mas eu tenho um problema na minha mente. Ah, eu tenho um problema na minha alma, na parte do sentimento, eu sou muito emocional. Ah, mas eu tenho problema com desejos. Ah, mas eu tenho problema com o financeiro meu. Deus está falando. Qual dos 4 você se encaixa? Você é a multidão? Você é o da escassez? Você é o do pouquinho? Você é o que não tem nada? Qual mentalidade está regendo a sua vida? O Senhor está falando para você, eu estou te desafiando. Você vai ter que dar a resposta. Você vai ter que dar a resposta. Aquele menino, amados, ele entregou no altar de multiplicação. Primeira coisa que precisamos entender, que quando nós entregamos a nossa escassez, o nosso pouquinho, diante do altar do multiplicador, ele vai fazer aquilo que ele faz, que é multiplicar. O nosso Deus, quando ele fala, eu te abençoo, todas as vezes que Deus fala, eu te abençoo, ele logo em seguida coloca uma palavra dizendo, eu te multiplico. Então, nós precisamos começar a conhecer um pouco o caráter de nosso Deus. Porque ele fala, eu te abençoo, a bênção dele é completa. Quando ele fala shalom, a palavra shalom, ela tem um significado mais amplo. Quando ele fala, eu te dou salvação, a palavra salvação tem um significado mais amplo do que só nos levar para o céu. Nós precisamos começar a descortinar um pouco mais as palavras de Deus e deixar ela crescer na plenitude
e daquilo que Deus quer falar com você e comigo. Só que o nosso maior problema, amados, é que nós estamos com um Deus muito limitado. Um Deus muito tacanho, muito pequeno, diante dos nossos próprios olhos. E conforme Jesus vai colocando cada um no seu lugar, então me dê a sua escassez. Aí ele manda os discípulos que não tinham nada, ou os discípulos que viram um pouquinho e acharam que era pouquinho, ele começou a distribuir. Ele começou a entregar a provisão. Ele levantou os céus e falou: graças eu te dou, Pai, porque sempre tu me ouves, e devolver. Então, nós precisamos começar a levantar a nossa provisão, que às vezes é nenhuma, a nossa competência, a nossa incompetência, a nossa escassez. Começar a levantar diante do Senhor e falar: graças eu te dou, papai, porque tu sempre me ouve. E me ouve porque eu tenho um desafio para ser resolvido. No meu coração há muitos desafios, amados, para serem resolvidos. E a minha alma, cada dia mais, ela precisa ser educada. Hoje estava conversando com uma mocinha e falei: o problema nosso, minha amada, é que nós precisamos educar a nossa alma. Hoje mesmo, lá no lugar onde estávamos, eu tive que falar com a minha alma: você está sem educação nessa área aqui. E você precisa ser educada. Então, eu preciso começar a colocar essa ausência de dinheiro para resolver o meu próprio problema espiritual e emocional. Eu preciso entregar nas mãos daquele que não precisa de nada para trazer multiplicação. Deus não precisa de nada para trazer multiplicação. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1000 dá 0. No natural, na nossa mente lógica, no nosso cálculo matemático, 0 vezes 1 trilhão é 0. Mas no cálculo daquele que tem a mente renovada pela palavra de Deus, 0 é igual de provisão. Uma das mentalidades disse ali: nós não temos dinheiro suficiente para comprar. Então, eles não tinham nada, mas 0 diante daquele que se dobra diante do Pai, sabe o que o Pai vai fazer. Quando ele levanta, desce, multiplica. Às vezes eu não tenho nada, não tenho nenhuma provisão dentro de mim. Às vezes está tudo faltando, mas Deus vai falar para você: 0 diante de mim, eu transformo, eu crio, eu sou Deus criador, eu sou Deus recriador, eu posso, eu faço, eu sou. Deus está me chamando para desafios maiores. Deus está falando: suba, suba, deixa eu te levar para os lugares mais altos, deixa eu te pegar pelo cabelo da cabeça e levar você para lugares mais altos. E o Espírito entrou em Ezequiel, Ezequiel ficou em pé. A palavra de Deus, tão maravilhosa que diz, Deus tem me trazido essa palavra revelada no meu espírito. Deus falou para Ezequiel: ponte de pé e eu vou falar com você. E aí eu fiquei esperando Ezequiel se levantando. E a Bíblia não diz que Ezequiel se levantou. A palavra diz que o Espírito entrou em Ezequiel e ele se levantou. Parece que Ezequiel primeiro teve que passar pelo seu próprio vale de ossos secos para depois profetizar para o vale de ossos secos. Talvez essa experiência que Ezequiel teve de olhar para o vale de ossos secos, Deus falou para ele: poderão reviver esses ossos? Vamos conjecturar aqui um pouco. Talvez Ezequiel tenha passado isso na sua própria vida pessoal para poder falar assim: Senhor. Ali ele falou: sim, Senhor, tu sabe. Mas se eu puxar pela memória, se Ezequiel talvez puxasse pela memória, ele poderia ser forte, porque ele tinha que estar atrás. Eu não tinha nenhuma força, eu não tinha nenhum poder, eu não tinha nenhuma intenção, eu não tinha nenhum recurso de me pôr em pé. Mas o teu Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Então, Deus ele multiplica e traz provisão para as nossas mãos. O protagonista do 0, entende? O protagonista não tinha nada nas mãos, recebeu. O protagonista que tinha o povo, mas ele muito pouco para alimentar todo mundo, recebeu provisão. Então, entregue o teu pouquinho da farinha, o teu pouquinho do óleo na mão do multiplicador, porque ele já falou para a viúva de Sarepta: o azeite na botija não acabará, e a farinha na panela, que lugar estava, também não vai acabar. Porque o Deus da multiplicação está aqui, mas qual é a chave? Levanta e fala: graças eu te dou, porque sempre me ouve. Com o teu olhar no Pai de amor, no Pai de provisão, no Pai de propósito.
Veja bem, aqui Deus tinha um propósito de saciar aquela multidão. Aquela multidão tinha uma necessidade, e a necessidade, debaixo do propósito, Deus tem compromisso com ela. Deus não tem compromisso com necessidade fora do propósito, a nossa mente inventa. Mas uma necessidade dentro do propósito, Deus tem compromisso com ela, e Ele vai suprir a sua vida e a minha vida. Então, veja bem, quando Deus se levanta para falar, você tem algo dentro do teu coração e está deteriorado dentro do teu coração. Qual é o propósito dele? Deixar você como que está deteriorado, estragado, podre dentro do teu coração. É o propósito dele tirar, isso é o propósito dele deixar isso lá dentro. Essa mentalidade do rapaz que falou, é pouco, era uma mentalidade que estava sendo expandida na glória de Deus, na confiança em Deus. E ele precisou ser confrontado nisso. Pai, graças eu te dou porque tu sempre me ouve. Desceu pão, houve pão para aquele que tinha só um pouquinho. Deus está falando, você tem só um pouquinho, confia em mim, me dê graças, olha para o que eu faço, começa a confiar na minha multiplicação, porque eu vou dar para você, você tem um pouquinho. O jovenzinho, amado, que poderia ter guardado na sacolinha dele os 5 pães e os 2 peixinhos, precisou se dispor a entregar. Talvez você esteja num lugar de risco hoje. Ah, pastora, mas sabe o que é? Se eu entregar a minha provisão, vai faltar. Por quê? E se Jesus falhar e não multiplicar nada? Eu já entreguei para ele, vai faltar. Eu vou desfalecer no meio do caminho. Quando Deus te pede aquilo que é a tua provisão, para não desfalecer no meio do caminho, entregamos ou não? Você é o protagonista na história. Você decide. Você vai entregar ou não? Deus tem uma provisão para nós muito maior do que aquilo que entregamos para Ele. Às vezes você vai ter que entregar o teu dom para Ele, a tua promessa para Ele. Às vezes você tem sim um pouquinho, e você não quer sacar da bolsinha, da sacolinha, do embornal. Às vezes não queremos sacar, porque é uma posição de muito risco. E se Deus pedir isso para mim? Como assim, Senhor? O Senhor quer que eu lute por essa pessoa? Como assim, Senhor? O Senhor quer que eu ajude naquele ministério que nem gente tem direito? Como assim? O Senhor quer que eu ponha os meus dons a favor desse povo que eu nem conheço, nunca vi? Como assim, Senhor? Eu tenho só para mim, esse pouquinho aqui. Eu vou comer e vou morrer, que nem aquela viúva de Sarepta falou. Eu vou dar um pouquinho para o meu filho, vou comer e vou morrer. Às vezes você pode estar com esse tipo de pensamento no seu protagonismo. Mas Deus está falando para você e para mim, você é protagonista da sua história e eu tenho o melhor para você. Eu não tenho escassez para você. Só que você vai precisar entrar no meu plano, no meu agir, no meu querer e não no teu. Entrega para mim. Hoje nós precisaremos sair daqui decididos da mudança na nossa vida. Eu tenho tomado decisões, eu preciso mudar profundamente. Não é pouco que eu preciso mudar. E eu tenho tomado uma decisão firme. Eu vou mudar. Deus vai me mudar. Eu tenho escassez, Ele vai pegar e vai multiplicar a minha escassez. Eu não tenho nada, Deus vai multiplicar o meu nada. Eu olhei e vi que a minha provisão é pouca, Deus vai multiplicar o meu pouco. Eu não vou deixar de me arriscar para não ver o milagre. Eu quero ver o milagre. Eu preciso ver o milagre. Se você não precisa ver o milagre do Deus da provisão, nós já louvamos ao Senhor falando, meu Deus é Deus de milagre, Ele faz caminho no deserto. Aquele povo estava no deserto. Deus está falando aqui, eu tenho um caminho para você. Eu quero apresentar o Deus que multiplica, porque Ele agradece. Meu Pai, graças a Deus, porque sempre me ouve. E desço com a minha bandeja cheia. Agora nós precisaremos dar passos de fé. Eu quero dizer isso para você, que o Evangelho é prático, ele não é mentiroso. Então, você e eu precisamos entender que aquilo que Deus está falando é para você aplicar na sua vida diária. Ai, pastora, mas como é assim? Sabe aquela pessoa que você não quer perdoar? Só tem um pouquinho de amor assim lá na sua botija? E você vai falar para Deus, mas eu não queria perdoar, não, porque eu estou assim, assado, cozido, frito. Deus vai falar para você: o amor que há para perdão, o amor de Deus, deixa multiplicar dentro do teu coração. Porque quem dá peixe, quem dá pão, seja 5, seja 2, é o Senhor. Aquela provisão que está no teu bolso, da sua própria competência, como você vai de Deus e quer reter por quê? Porque estamos com mentalidade errada. Porque estamos achando que tem alguma coisa que é nossa.
Nós não temos nada nessa vida, amado. Deus comprou. E quando ele comprou ele. Estamos achando que temos algum direito sobre a nossa própria vida. Estamos enganados. Você não tem sobre a sua própria vida, amado. Você pode até escolher, mas pode escolher mal. Assim, mas eu não quero fazer, não quer fazer o que Deus está falando? Se você fizer o que Deus está te falando, ele vai te proteger dos demônios. Agora, se você não fizer o que ele está te falando, porque o que ele está te falando é para a tua proteção, quem é que vai te proteger de Deus? Entende? Se você vai para um lugar de risco, Deus te protege. Agora, se você vai para um lugar do teu comodismo, do teu eu, da sua própria decisão, quem vai te proteger do juízo de Deus? E às vezes nós nos arrogamos isso. Achamos que dá para lutar com Deus. Deus fala na sua palavra, quem é que contendeu comigo e teve paz? Vai contender com Deus e vai ver o que vai acontecer com a paz. Ela vai se ausentar. Então, amados, aí a multidão, olha a multidão que fez. O Senhor falou para eles, organize a multidão. Sentem de 50 em 50, de 100 em 100. São grupos. Agora, você imagina um povo faminto de 3 dias. Você acha que dá para pôr organização disso de maneira fácil? Errou. Errou. Não dá. Porque o povo estava faminto. Anda. Porque às vezes tem tantas coisas dentro de nós que estão famintas para resolver. Se você não tem, eu tenho. Coisas que eu estou faminta para resolver. Só que não quer se organizar. Não quer deixar colocar tudo em bloquinho, tudo bem certinho. Mas observe que Deus é Deus, quando ele fala algo, amado, você pode observar que ele tem um propósito naquilo que ele fala. Nada que ele fala na palavra é sem um motivo justo para estar ali. Nenhum tio pode sair da palavra. Jesus já falou, nenhum tio pode sair, um pequeno tio, que era uma letrinha lá, que é um iode no hebraico, que é uma apóstrofe nossa aqui, não é? E aí o que acontece? Nós vamos e pegamos e queremos tirar o tio da palavra que Deus está nos dando. E o Senhor vai falar para você, se você tirar um tio disso, eu não conseguirei agir de acordo com aquilo que é o teu propósito. Então, o Senhor está falando hoje para nós, eu tenho um propósito para você, você vai abrir o seu coração? Quando ele coloca na palavra, façam assentar-se na relva, a que te remete isso? Relva verde. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito pastos verdejantes? Salmo 23. Que Deus está falando? Aceite-se como rebanho que tem pastor. Eu vou me manifestar. Você entende? Só que o problema é que pastor, ele apacenta. Nós não queremos ser apacentados por Deus. O pastor, ele tem uma função alimentar. O pastor, nós estamos sabendo nesses tempos que a ovelha, quando as águas estão tumultuadas, elas não se achegam para beber, porque ela tem medo. Porque a ovelha é um bicho bobinho. Por isso que Deus falou que a gente é ovelha, porque a gente é muito bobinho. Muito. Não vou usar outro termo, vai. Ovelha é bobinho. Então, quando ela chega, aquela água está agitada, ela não consegue beber, porque aquele barulhão faz mal para ela, ela não bebe. Mas aí o pastor vai, pega uma marmitinha, uma vasilha e põe para ela beber. Aí ela vai e bebe. E ele falou para aquele povo: ó, minhas ovelhas, rebanho no meu pastoreio. Se assentem, eu vou cuidar de vocês. Em qual lugar nós estamos? Onde estão as suas emoções? Onde estão as suas carências, necessidades, fomes e problemas? Onde estão? Deus está te chamando. Se assente nos meus pastos verdejantes. Não é qualquer pasto verde, é no meu pasto. No meu pasto, onde você é rebanho e o meu pastoreio. O Senhor me domina, eu não tenho falta de nada. Salmo 23, versículo 1, na versão, uma das irmãs que está aqui me ensinou, na versão Peshita. Você é minha ovelha, eu te ensino, eu te alimento, eu te sacio, eu multiplico aquilo que você acha que já acabou. Está zero, está menos zero, está menos 10, está menos 1000, mas eu estou falando, eu multiplico, porque eu crio, eu recrio, sou eu que mando, sou eu que faço.
Tem uma palavra, amados, que estava no livro de João, que também numa versão que é grega, fala que ainda que não exista, eu crio para ti. Forte, não é? Ainda que não exista, eu crio para ti. Porque Deus é Deus de propósito. Se a tua necessidade está no propósito, ainda que não exista, eu crio para ti. Ele criou dentro de um propósito de guardar uma aliança entre Josué e os gibeonitas. Ele criou uma paralisia no sol e ele criou uma paralisia na lua, porque ele tinha o propósito de fazer com que a aliança que Josué fez com aquele povo fosse honrada. Ele criou. E para honrar uma instituição que ele deu, uma família que ele deu, algo que ele dá para você nas suas mãos, ele não vai criar? Claro que ele vai criar. Ele cria, ele recria, ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele vai criar. Agora, qual é o teu nível de fé? Como está o desejo de você ser um protagonista cheio da glória de Deus nessa situação? Ou você quer ser o protagonista derrotado, que não se assenta? Porque até não sabe. Eu estou falando, tá bom, senta. Você só está atrapalhando o processo. Deus está falando, senta, não passa verdejando, deixa te pacificar. Deixa distanciar. Senta. Estamos lá, tem uma maricata. Tu sabe. Tá que nem aquele bichinho lá que fica quando fala, quero, não sei, tem um bicho que fica fazendo um barulho lá. Não é repetitivo. E Deus está falando, senta, você está em pé. Vai se organizar. Permita que Deus te conduza aos passos verdejantes. E de 50 em 50, ou seja, Deus está falando, entre na comunhão daqueles que estão com a mesma necessidade que você. Entre na comunhão com eles. São grupos de 50 em 50. Você vai se fortalecer, porque você vai olhar do lado e vai falar, não tem o mesmo problema que eu. Mas Deus falou, senta. Então, um vai ajudar o outro. Senta aqui, ele falou que daqui a pouco vem comidinha. Alguém vai levantar e falar, não, cara, segura aí um pouco, vamos ficar aqui um pouco. Ele vai chegar. É assim que Deus vai fazer. Na comunhão. Mas como nós estamos rebelados contra a palavra de Deus, nós não queremos sentar, não queremos esperar, o pão começou a multiplicar, e nós estamos perdendo tempo brigando um com o outro. Ao invés de sentar, não, é perto desse, eu não sento. Não, mas aquela sua rapada está aqui junto comigo, não quero. Mas esse homem que me perseguiu, que machucou, foi de lá, não quero. Ele está falando 50, 50, senta. Eu quero multiplicar. Protagonistas de uma história que Deus quer que você e eu nos venhamos a nos dar bem. Ele é Deus de princípio, Deus de promessa, Deus de milagre, caminho do deserto, mundo da escuridão. Agora nós precisamos ousar crer. Só dá para ousar crer. Eu não deixo meu filho, quando eu era moça, ali, moça não, quando eu estava com meu filho novinho, eu não deixava meu filho na mão de qualquer um. Você deixa? Não deixamos. Sabe por que você não entrega a sua vida na mão de Deus para fazer multiplicações? Porque você e eu achamos que Deus é qualquer um. Entende? Nós ainda estamos achando que Deus é qualquer um. Por isso não entregamos. Porque não conhecemos a potência de Deus, do Deus que nos ama. Porque ainda estamos desconfiados de Deus. Porque ainda estamos debaixo de orfandade. Porque ainda achamos que é melhor nós escondermos aquele pouquinho de provisão para mantermos no bolso algo do que entregar aquele que tem poder de multiplicação. Quantos hoje vamos querer fazer algo diferente na presença de Deus? Quantos hoje vamos querer entrar na presença de Deus e falar, Senhor, o Senhor tem razão. Eu não confio em Ti o suficiente. Eu não confio em Ti o suficiente. Estou muito longe de achar que o Senhor é um Deus confiável. Eu acho que eu vou preferir começar a andar. Eu vou desfalecer pelo caminho, porque o Senhor não vai fazer esse milagre. É muito diferente. É muito impossível aos meus olhos. Deus hoje está confrontando mentalidades que podem estar dentro de você e dentro de mim. Deixe Deus terminar de executar essa obra, de trazer a ressurreição da pessoa dele mesmo dentro de você, dentro de mim. Como está a sua fé para com Deus hoje? Alexandre, pega o carregador para mim, por favor. Então, como está a nossa fé hoje? Em nome de Jesus. O pastor Alexandre vai terminar aqui, em nome de Jesus. E depois a gente volta, em nome de Jesus, para orar, ou de acordo com aquilo que o Senhor quiser. Amém? Em nome de Jesus, shalom, shalom, até mais. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus, shalom, boa noite.
Falando um pouquinho mais a respeito desses pães, da multiplicação. Na primeira multiplicação, tinha 5 pães e 2 peixes. E no final da multiplicação, sobraram 12 cestos. E nós temos falado que esses 12 cestos, na conjectura, um cesto para cada discípulo. Jesus estava deixando uma marca de multiplicação, uma experiência de multiplicação para cada discípulo. Observe um pouquinho, tá? Na segunda multiplicação, nós temos um grande problema. Qual é o grande problema? Já tinha acontecido a primeira, e eles continuavam não crendo. Eles tinham visto a multiplicação, eles tinham visto que tinha dado certo, e eles continuavam do mesmo jeito. E esse é o meu problema, e o seu problema, e o seu problema. Nós estamos vendo Deus operar e continuamos do mesmo jeito. Esquecemos muito rápido do que Deus fez a semana passada, o mês passado, seja o ano passado. E quando chegamos, às vezes, na mesma situação, mas da onde vai sair isso? Como que eu vou comer? Como que eu vou me vestir? Como que eu vou sair? Do mesmo jeito que Deus multiplicou da vez passada. Mas o problema é que na segunda multiplicação, Jesus perguntou assim: quantos pães vocês têm? Eles falaram 7. E se você for ver no final, quantos cestos recolhidos? 7. Eu entendo que faltaram 5 discípulos para apresentar os seus pães. Cadê o seu? Cadê o seu? O seu e o meu e o seu. Cadê o seu cesto? Naquela hora que ele perguntou assim: cadê? Quantos vocês têm aí? Era para ter falado 12. Eu tenho, todo mundo aqui tem. A marca que o senhor deixou está aqui, mas só tinha 7. Você entende? Nós estamos nos perdendo da marca da multiplicação. Nós estamos nos perdendo daquilo que Deus tem nos marcado. Quantos pães tendes? 7. Então só vai sobrar 7 cestos. Porque vai ser coerente agora. Na primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes. 12 cestos. Não teve coerência nenhuma. Mas um cesto para cada discípulo. Na segunda, Jesus pôde deixar um cesto para cada um daqueles que apresentou o seu pão. Às vezes você está nessa escassez hoje porque está faltando apresentar o pão da primeira multiplicação. Está faltando apresentar a fé e o cesto que Deus deixou na sua vida da primeira multiplicação. O seu problema agora não é a incredulidade na segunda, é a incredulidade já da primeira. É ter perdido a marca que Jesus deixou na minha vida e na sua vida da primeira multiplicação. É daquele cesto que Jesus está falando. Cadê o cesto de pão que eu deixei na sua mão? Por que você se apresentou aqui sem o pão? Por que você está na minha presença sem a marca do milagre? Por que você está na minha presença sem a fé da primeira multiplicação? Não vou poder fazer nada na segunda por você. Só tem 7, vai sobrar 7. Ah, mas todo mundo comeu. Comeu. Mas não na fé daquele lá. Comeu na fé dos outros 7. Comeu na multiplicação, que estava a marca da multiplicação daqueles 7, porque 5 falharam. Quase a metade. Quase a metade se perdeu da marca da multiplicação. Então, a pergunta para mim e para você hoje: cadê a marca da multiplicação? Está aí? A experiência que você teve na primeira multiplicação, você segurou ou já se perdeu dela? Porque a segunda escassez vai bater na sua porta. E cadê a marca da multiplicação? Cadê a marca do milagre? Esses dias, quando eu fui para Cuiabá, eu tomei uma multa e eu achei que essa multa fosse de R$ 293. Mas ela pode ser multiplicada até por 5. E a multa, quando chegou, foi 1.400 e poucos reais, quase R$ 1.500. E eu não falei nada para ninguém. Porque eu tenho aprendido com o irmão Medeiros que Deus não tem dó de ninguém. Ele falou quarta retrasada aqui para nós. Falou: Deus não tem dó de ninguém. Falei: bom, não vou falar nada para ninguém. Só falei para minha irmã, tal, mas assim na igreja, no contexto, falei: não vou falar nada para ninguém, porque eu não quero que ninguém fale: nossa, que dó, vou mandar um dinheiro para ajudar o pastor. Só oramos. O cartão venceu segunda-feira, dia 11, né, domingo, teve que pagar na segunda. Dia 11, 10 horas da noite, chegou o restante do dinheiro para inteirar a fatura do cartão junto com a multa. Você entende isso que eu estou falando? Nós vamos precisar decidir o que nós vamos fazer da nossa vida. Deus está falando: você vai colocar a multiplicação do milagre para funcionar? Você vai se apresentar quando eu falar quantos pães você tem? Você vai chegar lá e falar: eu tenho o meu está aqui. A marca que o Senhor deixou em mim está aqui. Dependendo de mim, acontece outra multiplicação.
Se o senhor quiser, eu creio. No que depender da minha parte, vai acontecer a multiplicação. Então, você me apresentar diante do senhor e falar, Senhor, eu tomei uma multa de R$ 1.500, eu não tenho um centavo. Eu não tenho ninguém para pedir, e nem vou pedir para ninguém. Sou eu e o Senhor. Mas eu creio na toda a multiplicação que o Senhor tem feito de um tempo para cá. E eu apresentei a minha multiplicação, a minha esposa apresentou a multiplicação dela. Aquela marca, aquele cesto dela e meu. Isso é seu, não perca isso. Porque você vai precisar de novo. E quando Jesus perguntar, quantos pães você tem, Medeiros? Eu tenho o meu aqui, senhor, meu cesto está cheio. Elisete, Richard, Emanuel, Maiara, Paulo, Joselma, Rita, Geni, Val, Edivânia, meu tio. E se tiver mais alguém que eu não estou vendo aí, quantos pães você tem? Cadê o seu cesto? Você vai precisar apresentar. E no domingo, 11, 10 horas da noite, chegou o último valor transferido na nossa conta para a gente poder pagar esse cartão. Entendeu? Então é assim que Deus faz. Porque nós vamos precisar apresentar isso. E essa música lá, pastor, mas o que aconteceu? Aconteceu que eu fui sempre totalmente desregrado para dirigir. Meu negócio é complicado. Era. Ontem eu fui na sexta e voltei hoje de Brodowski. 90, 100, 110, às vezes em 118, para ir para baixo. Faixa contínua, nem pensar em ultrapassar. Aí tinha um cara na minha frente, a 70 por hora, numa faixa contínua comprida. Ai, aquele espação, aquela visão ampla. Eu olhei assim e falei, não posso mesmo, né, Jesus? Falei para minha esposa, mas tem que acontecer isso, porque agora eu vou ser provado. Porque agora eu falei, parei. Porque eu tive que me arrepender de ter levado aquela multa. Tem um processo aí da benção. Falei, Jesus, me perdoa de ter levado aquela multa. Eu fui imprudente, eu desobedeci a lei do homem. Eu estou tudo errado. Mas, por favor, me perdoe. Falei, beleza, vou mandar o dinheiro para você pagar, mas dá uma segurada. Hoje foi a oportunidade. Primeira oportunidade que eu tive para ver. Sexta-feira eu fui, de boa, mas hoje o cara 70, 70 e poucos por hora, aquela faixa contínua, a coisa mais linda do mundo. E eu lá atrás. Por quê? Agora eu vou ter que vencer isso. Porque não vai ser moleza. Depois que você toma a decisão, depois que você se arrepende, depois que você coloca a sua vida em ordem, depois que Deus vai te acertar, agora vai vir a situação para você provar para você mesmo e para Deus que você venceu. Agora eu não sei quantas vezes mais eu vou passar por isso. Porque aquilo ali eu vi que foi um negócio assim, preparado pelo meu papai, na minha frente, fica aí na frente dele. E eu vou ter que esperar. Aí eu andei ali não sei quanto, até eu poder passar na faixa pontilhada. Não pode passar na faixa contínua. Entendeu? É o que Deus está falando para mim. Então Deus tem algo para falar para você. Não pode fazer isso. Papai não quer mais. E agora eu parei. Então, para mim, a partir daquele dia, dirigir virou um tédio. Porque agora eu não posso fazer uma ultrapassagem no lugar proibido. Eu não posso passar uma vez de velocidade. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então, dirigir para mim não presta. Porque dirigir para mim só por locomoção não prestou. Então, agora, toda vez que eu dirigir, vai ser isso aí. Chegou agora a minha hora. Mas e o livramento que Deus pode estar me dando? Porque para Cuiabá, além das ultrapassagens, e foram várias na faixa contínua, eu levei uma multa, mas poderia ter levado várias. Porque eu fiz pelo menos 20 ultrapassagens em faixa contínua. Porque tem muita faixa contínua, em 1.300 quilômetros. E eu fiz várias. Fui multado em uma. 20 vezes 1.500, R$ 30.000. Se eu fosse multado em todas. Hã? Haja. Entendeu? Então Deus me poupou, falou: vou te multar numa só. Vou pagar para você, mas agora você vai ter que parar com isso mesmo. Então Deus vai te ensinar da maneira mais branda possível, vai pagar a conta para você aprender. Só que agora ele vai te observar daqui para frente. Meu negócio agora, meu negócio não é a multa, não é nada, é daqui para frente. A multa pagou, o negócio está feio. Agora, a próxima vez, que nem foi essa, agora mês que vem eu vou para Guarulhos, no outro mês eu vou para Campinas, agora vai aumentar a viagem. Entendeu? Jesus, ele é minucioso. Ele vai aumentar o seu processo na prova, até você vencer.
Ele vai preparar alguma coisa, ele vai puxar, ele vai pôr os ímãs ali para ativar, até você vencer aquilo. Agora me arrependi, paguei a multa, está tudo bem, não vou ser tentado mais. Vai, sim, senhorito. E senhorita também. Vai ser tentado, porque agora você vai ter condição de vencer, porque você aprendeu. E eu não sei do que Deus está me livrando. Porque além das faixas contínuas, 140, 150, 160, 170, 180 para Cuiabá. E se bate a 180? Poderia não estar aqui mais. Ou poderia estar todo arrebentado uma hora dessas. Então, eu não sei o projeto, o que Satanás tinha na minha desobediência, porque desobediência tem consequência. Então, meu pai, que me ama, falou assim: vamos parar o menino, vamos parar o Ayrton Senna inteiro. Tá bom já de gracinha, 54 anos fazendo graça. Vamos parar. Então, agora 90, 100, 110. Carrinho 1.0, porque para que comprar carrão, você não pode passar de 110. Você quer um carrão, ela quer um carrão. Então, ela vai orar por um carrão e eu vou ter que sofrer mais ainda. Porque ela na mão tem um carrão para andar 110. É uma tortura multiplicada. Entendeu, irmãos? Então, assim, em nome de Jesus, você que perdeu o seu pão, o seu cesto, sua marca de multiplicação, para Jesus, eu quero de volta, me restitui. Porque na outra multiplicação, que tem a terceira, eu quero me apresentar. Que vai ter a quarta, eu quero me apresentar. Porque todas as vezes que precisar, você vai ter como se apresentar. Você não vai passar vergonha. Porque a gente passa vergonha quando a gente não aplica aquela marca que Jesus fez em nós. Amém? Vamos tomar Santa Ceia, prepara a tua Santa Ceia em nome de Jesus. A pastora vai estar orando e já servindo a ceia para a gente. Amém, amados? Glória a Deus, palavra gloriosa para cumprimento, em nome de Jesus, para nós aprendermos como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Ele cuida de nós. A palavra de Deus diz em Salmos: sobre a minha vista eu te dou conselho, eu estou gerenciando tudo, eu estou te guardando, eu estou te ensinando. Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar na presença desse Deus. Vamos falar para Deus: Deus, eu quero meu cesto, eu quero apresentar com dignidade meu cesto, eu quero ser o protagonista que aceite o desafio, seja ele qual for, seja de uma mente treinada, seja de uma mente racional a ponto de dizer: isso aí não vai virar nada, é muito pouco, seja aquela mente que tem aquele pouquinho guardado no embornal, seja a multidão que precisa se ajustar para receber o milagre e ser alimentada. Amém? Se você é qualquer um desses 5 protagonistas, o Senhor está te chamando para aceitar o desafio. Vamos orar. Pai, estamos aqui, Senhor. Ah, Senhor da glória, para te louvar. Levantamos as nossas mãos para te adorar, porque tu conheces o nosso viver. Tu és a razão do nosso viver, ó Rei da glória. Não há outro Deus igual a ti, soberano e fiel. Ah, Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Vem, Senhor, e cumpra o seu querer, ó Pai querido, em nós. Pai querido, queremos consagrar esses elementos a Ti para que haja vida e vida com abundância, para que sejamos destravados dessas mentalidades, ó Rei da Glória, de deixar o cerco para trás, de deixar essas outras mentalidades que também já foram explicadas aqui. Queremos ter memoriais de milagres entre nós. Queremos ter memoriais, ó Rei da Glória, como aquele homem. Jeremias pode dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Senhor. Então, que possamos trazer à memória aquilo que tu fizeste, porque tu és Deus que faz, assim, prodígios, maravilhas e sinais. Vai tirando a incredulidade do nosso coração, aumenta no nosso espírito o poder de crer, aumenta a ter fé na tua palavra, Senhor. Traz esperança nas nossas vidas, Pai, porque o teu amor, ó Deus, que vem de uma esperança, Rei da Glória, ele não confunde. Em nome de Jesus, faz essa obra. Muito obrigada, Cristo vivo, pela tua presença. Obrigada pelo teu nome, obrigada pelo teu sangue. Obrigada por esse pão, Senhor, que ficará marcado em nós como memorial para nós, Senhor, da tua bondade e do teu compromisso para conosco. Em nome de Jesus, vamos cear. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amado, nós queremos abençoar a sua vida. Se você tem
ofertado, dizimado no nosso ministério. Nós queremos fazer uma oração de bênção para a tua vida, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Você que é dizimista, não é? Levante suas mãos aos céus. Você que é ofertante, levante suas mãos aos céus. E vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te bendizemos, te glorificamos. Ó Rei da Glória, te pedimos multiplicação. Nós pedimos ativações financeiras, ó Rei da Glória, profundas, ó Deus, que haja destravado, ó Rei da Glória, sobre cada vida, Senhor, que tem se levantado, ó Rei da Glória, para contribuir na tua casa, Pai, para sustentar esse ministério, ó Rei da Glória. Obrigada por cada um desses, ó Deus, que tem levantado seus memoriais diante de ti. Tu és Deus de resposta, sim. Assim como esse jovenzinho entregou no altar do nosso Deus a sua pequena porção, assim entregamos as porções nossas, ó Rei da Glória, diante do teu altar, para que haja uma grande multiplicação, e assim levantamos em nome de Jesus, graças nós te damos, ó Pai, porque tu sempre nos ouve, e queremos trazer as sementes dos nossos irmãos, multiplicadas para saciar multidões, inclusive nós, Pai, porque esse povo todo também estava no meio da multidão, e também foram saciados, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Então está encerrado, em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Shalom, shalom. Até quinta-feira. Muito obrigada. Em nome de Jesus.